São Francisco de Assis, o pobre que enriqueceu o mundo. Francisco, em busca de respostas, decidiu viajar para Roma, isso no ano de 1205. Visitou a tumba do apóstolo São Pedro e, indignado pelo que viu, exclamou: "É uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis como o príncipe dos apóstolos", e jogou um grande punhado de moedas de ouro, contrastando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir, trocou seus ricos trajes com o de um mendigo e fez a sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou a Assis, à casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Frequentava ainda mais os ermos perto de São Damião, pequena e mal conservada igreja do campo. A família e os amigos estavam preocupados com o jovem Francisco. O que lhe estaria acontecendo? Será que ainda estava em pleno juízo? Seu pai, então, não se conformava. Não era isso que ele tinha sonhado para seu filho. Indignado, forçava-o a trabalhar cada vez mais em seu estabelecimento comercial. Era o ano de 1205. Francisco, passeando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso que sempre lhe parecia ser horripilante, repugnante à vista e ao olfato, cuja presença sempre lhe havia causado invencível nojo. Mas então, como que movido por uma força superior, apeou do cavalo e, colocando naquelas mãos sangrentas seu dinheiro, aplicou ao leproso um beijo de amizade. Talvez a motivação para este nobre significado gesto tenha sido a recordação daquela frase do Evangelho: "Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis." Falando depois a respeito deste momento, ele disse: "O que antes me era amargo, mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir deste momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus." Pouco tempo depois, entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião. Estava semi-destruída pelo abandono. Francisco estava ajoelhado em oração aos pés de um crucifixo que a piedade popular ali venerava, quando uma voz saída do crucifixo lhe falou: "Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas." Não percebendo o alcance desse chamado e vendo que aquela igrejinha estava precisando de urgente reforma, Francisco regressou a Assis, tomou da loja paterna um grande fardo de fina fazenda e vendeu-a. Retornando, colocou o dinheiro nas mãos do sacerdote de São Damião, oferecendo-se para ajudá-lo na reconstrução da capela com suas próprias mãos. Conhecendo o caráter de Pedro Bernardoni, é fácil imaginar sua cólera ao ver desfalcada sua casa comercial e perdido o seu dinheiro. Não bastava já o desfalque que dava ao entregar gratuitamente mercadorias e alimentação para os necessitados? Agora mais essa. E Francisco teve que se esconder da fúria paterna. Certo dia, saiu resolutamente a mendigar o sustento de porta em porta na cidade de Assis. Para Bernardoni, isso já era demais. Como podia Francisco envergonhar de tal forma sua família? Se seu filho havia perdido o juízo, era necessário encarcerá-lo. Assim pensava Pedro Bernardoni. Francisco experimentou mais uma vez o cativeiro. Desta feita,
no escuro cubículo debaixo da escada da própria casa paterna. Pelo que sabemos, depois de alguns dias, movida pela compaixão, sua mãe abriu-lhe às escondidas a porta e o deixou partir livremente para seguir o seu destino. Ao final de 1206, Pedro Bernardone, convencido de que nem as razões, nem a força podiam torcer o ânimo de Francisco, decidiu recorrer ao bispo, instaurando-se um julgamento como nunca aconteceu na história de outro santo. O palco do julgamento foi a própria Praça de Assis, bem à vista de todos. Bernardone exigiu que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Francisco, ciente da sentença de Cristo, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Sem vacilar um momento, se despojou de tudo até ficar nu, jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante não terei outro pai senão o Pai Celeste. O bispo então o acolheu, envolvendo-o no seu manto. Naquele momento, Francisco cantava: sou o arauto do grande rei, Jesus Cristo. Francisco afastou-se de sua família e de seus amigos e entregou-se ao serviço dos leprosos, tratando de suas feridas, e também se dedicou à reconstrução das capelas e oratórios que cercavam a cidade. Cada dia percorria as ruas mendigando seu pão e convidando as pessoas para que contribuíssem com pedras e trabalho na restauração das casas de Deus que estavam em ruínas. De alguns recebia apoio e incentivo, de muitos o desprezo e a zombaria. No entender da maioria, o filho de Pedro Bernardone havia perdido completamente o juízo. E não só a garotada da cidade escarnecia dele, chamando-o de louco e outros qualificativos menos nobres. Mais de uma vez sentiu-se tentado a voltar atrás, quando chegava à porta de seus antigos amigos. Mas saía vitorioso dessas lutas entre o orgulho humano e o próprio ideal. Já alguns começaram a reconhecer nele traços de um futuro santo, embora ele mesmo ainda não reconhecesse claramente a sua vocação. Estava já terminando a restauração da última igrejinha da Redondeza, a capelinha de Santa Maria dos Anjos, e perguntava-se o que faria depois. Já havia restaurado a igreja de São Damião. O que mais lhe pediria Deus? Não havia entendido ainda que a igreja que devia restaurar não era a igreja de pedra, mas a própria igreja de Cristo, seu corpo místico, enfraquecida na época pelas divisões, heresias e pelo apego de seus líderes às riquezas e ao poder. Devia ser aquele o ano de 1209. Certo dia, Francisco escutou durante a missa a leitura do Evangelho. Tratava-se da passagem em que Cristo instruía seus apóstolos sobre o modo de ir pelo mundo, sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões e sem dinheiro no bolso. Tais palavras encontraram eco em seu coração e foram para ele como intensa luz. E exclamou cheio de alegria: é isso precisamente o que eu quero. É isso que desejo de todo o meu coração. E sem demora, começou a viver, como o faria em toda a sua vida, a pura letra do Evangelho. Repetia sempre para si
e mais tarde também para os seus companheiros. Nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Pai São Francisco, arca de santidade e fundador da ordem seráfica, pela qual tens chamado multidões em vossas 3 ordens de menores, na segunda ordem franciscana das religiosas clarissas e na ordem terceira, para a maior glória de Deus, alcançai-me de Deus a graça de desprezar as coisas do mundo e o desejo das coisas celestiais. Onipotente, Santíssimo, Altíssimo e Soberano Deus, que sois todo o bem, o sumo bem, a plenitude do bem, nós vos tributamos todo louvor, toda glória, toda ação de graças, toda exaltação e todo bem. Assim seja, assim seja. Amém. Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou por seu Santíssimo e Dileto Filho e pelo Espírito Santo Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve ao palácio do Senhor, salve ao tabernáculo do Senhor, salve à morada do Senhor, salve ao manto do Senhor, salve, ó serva do Senhor, salve, ó mãe do Senhor, e salve vós todas, ó santas virtudes derramadas pela graça e iluminação do Espírito Santo nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em fiéis servos de Deus. Amém. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et mitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Glória Patri et Filii et Spiritus Santo, sicut era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volva sobre nós a sua face serena e nós tenha misericórdia. Que o Senhor lance sobre nós o seu olhar de bondade e nos conceda a sua graça. Que o Senhor Deus nos abençoe hoje e sempre, com uma bênção sempre nova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo isso em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.